A chave entrou na fechadura, sem resistência. Você ainda teve tempo de parar, de guardar o pequeno pedaço de metal no bolso, de procurar quem havia colocado aquilo sobre sua mesa. Mas girou um clique pequeno, quase decepcionante. Nenhum alarme, nenhum funcionário apareceu no corredor. Nenhuma voz perguntou o que você estava fazendo. A porta apenas abriu. Do outro lado havia um corredor. Nada especial. Nenhum salão secreto. Nenhum cofre. Nenhuma reunião com homens falando baixo. Somente um caminho mais curto. Você entrou alguns metros. Depois, reconheceu onde estava. Aquele corredor levava diretamente à ala onde antes você precisava esperar 20 minutos, 40, às vezes mais. Agora, a espera tinha desaparecido. Você continuou até encontrar uma segunda porta. A mesma chave abriu. Depois, uma terceira. Quando finalmente chegou ao outro lado, você percebeu que havia economizado quase meia hora. Meia hora. Talvez parecesse pouco, mas dentro do palácio, tempo nunca era apenas tempo. Chegar antes significava ver antes, perguntar antes, ouvir uma conversa antes de ela virar uma versão oficial. Você entrou numa sala onde 3 pessoas já conversavam. Uma delas olhou para você. Surpresa. Você chegou rápido. Você quase respondeu que havia encontrado um caminho mais curto. Quase. Mas a chave dentro do seu bolso pareceu ganhar peso. Você disse apenas: vim direto. A pessoa assentiu. A conversa continuou. Durante os minutos seguintes, você recebeu informações que talvez só chegassem até você muito depois. Pelo caminho normal, uma alteração de horário, um nome que seria consultado, um problema que ainda não tinha virado problema para todos. Nada parecia grandioso. Mas quando a reunião maior começou, horas depois, você já conhecia partes da conversa que outras pessoas estavam descobrindo. Naquele momento, pela primeira vez, você sentiu
com clareza o que acesso podia fazer. Não lhe deu controle. Não tornou você mais inteligente. Não garantiu que sua opinião seria aceita. Apenas mudou o momento em que você chegou à informação. E isso já era muito. No fim da reunião, você voltou ao corredor principal. A mão entrou no bolso. A chave ainda estava ali. Você pensou novamente na pergunta: quanto vai custar? Nenhuma resposta. Então, alguém chamou seu nome. Você virou. Era a mulher que havia entrado nas salas sem bater. A mesma que você já tinha observado diversas vezes. Ela vinha em sua direção, sem pressa. Parou diante de você. Os olhos desceram por um segundo até o seu bolso. Depois voltaram ao seu rosto. Funcionou? Você não perguntou do que ela estava falando. Sabia. Foi você? Ela sorriu. Muito pouco. Você estava perdendo tempo demais esperando. Você tirou a chave do bolso. Segurou entre os dedos. Por quê? Ela olhou para a chave. Porque eu podia. Só isso. Porque eu podia. A resposta parecia tão simples que quase eliminava a pergunta. Eu devolvo. Você estendeu a mão. Ela não pegou. Fica. Mas... Fica. Ela começou a andar. Você acompanhou por alguns passos. Não preciso fazer nada? Ela parou. Olhou para você, como se a pergunta tivesse alguma graça. Você sempre precisa transformar tudo num contrato? Você ficou quieto. Ela continuou. Às vezes, alguém só facilita uma coisa e foi embora. Você permaneceu no corredor com a chave na mão. Talvez aquilo fosse exatamente o que parecia. Uma ajuda. Um gesto de confiança. Um atalho oferecido por alguém que não perdia nada ao oferecê-lo. Você guardou a chave. Durante os dias seguintes, passou a usá-la. No começo, com hesitação. Depois, com naturalidade. O corpo aprende rápido a não esperar. A primeira vez que você passou por uma fila de pessoas, a sensação foi estranha. Você conhecia
alguns rostos. Pessoas que antes esperavam ao seu lado. Agora você caminhava por outra porta. Uma delas olhou. Você percebeu. Não sabia o que a pessoa pensou. Talvez nada. Talvez porque ele. Talvez como conseguiu. Talvez nem tivesse notado. Mas você notou que estava sendo visto. E aquilo criou uma segunda sensação. A primeira era facilidade. A segunda era diferença. Você possuía algo que outros não possuíam. Aquilo não fazia você melhor, mas mudava sua posição. Poucos dias depois, a mulher encontrou você na saída de uma reunião. Tem um minuto? Você respondeu. Claro. Ela entregou uma pasta. Preciso. Que isso? Chegue na sala de cima antes das 4. Você olhou para o relógio. 3h40. Por que eu? Você chega mais rápido. A resposta veio sem peso, quase lógica. Você pegou a pasta, subiu pelo corredor que a chave agora permitiria atravessar. Entregou antes do horário. Na volta, pensou sobre a situação. Ela havia facilitado seu acesso. Agora, seu acesso tinha facilitado uma necessidade dela. Parecia reciprocidade. Nada estranho. Nada injusto. Você podia ter dito não. Ela não havia mencionado a chave. Não havia dito. Depois de tudo que fiz por você.